Fala pessoal, eu tenho o prazer de receber hoje no Conversa com Quem Faz a minha amiga Débora Giotti. A Débora, ela é contadora e advogada e faz parte da Tecol, que é um escritório contábil muito antigo, que eu tenho uma história muito bonita para contar, porque eu e ela somos da segunda geração, quer dizer, nossos pais foram parceiros. Então, ao longo desses 40 últimos anos, eles vêm trabalhando junto numa história de parceria muito bacana, né? E nesse mês que a gente celebra o Dia do Profissional da Contabilidade, nada mais legal do que chamar a Débora aqui para compartilhar um pouco da experiência dela como empreendedora contábil, contando dos desafios da profissão e como que a tecnologia vem impactando esse segmento nos dias de hoje. Ô Débora, começa se apresentando para o pessoal, conta um pouquinho da sua história e como é que tem sido essa sua experiência como empreendedora contábil. Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer o convite, é uma honra estar participando, dessa entrevista, ainda mais sendo representada aí pelo Dia do Contador, né? É um imenso orgulho estar participando neste momento. Bom, a nossa história da Tecol começa 47 anos atrás. Como você disse, eu sou segunda geração, né? Você está na segunda geração também, e a Tecol começou com o sonho dos meus pais, né? Então, há 47 anos atrás, após eles se formarem, eles se conheceram na faculdade, foram a primeira turma do Machado Sobrinho. Meu pai sempre brinca que o diploma dele é minha mãe. Então, eles se conheceram lá, tiveram a ideia de ter a Tecol, né, uma empresa contábil. É claro que ela começou muito pequena, mas cheia de sonhos, né? Ela começou ali num casebre e da ambição deles de crescer, eles fizeram um projeto, né? Eles contrataram um engenheiro para fazer o edifício. E o engenheiro chegou para eles e falou, olha, já fiz o projeto para 5 andares. Então, um projeto muito ambicioso que logo, eles muito à frente do seu tempo, eles toparam, eles falaram, não, a gente vai conseguir, vão ser 5 andares, vamos encher de funcionários e clientes. E assim foi, né? Então, a partir do momento que eles colocaram essa ideia na cabeça, a empresa só foi crescendo. Já tivemos mais de 100 funcionários lá dentro da empresa. É claro que hoje temos menos funcionários e mais clientes, né, por conta da tecnologia e de todas as modificações que se passaram durante esses 47 anos. Nossa, muito legal. Gente, e aproveitando que ela falou em tecnologia, eu queria que ela compartilhasse um pouquinho para a gente sobre esse tema. Ô Débora, como é que a tecnologia vem impactando a vida do profissional da contabilidade nos dias de hoje? Bom, a tecnologia impacta 100%, né, a vida do contador. O contador não vive sem tecnologia, né? A gente brinca lá na empresa. Se a gente tem um pique de luz, que acaba a luz, a gente fica como? Né? A gente é 100% dependente da tecnologia. Eu acredito que com a pandemia isso acelerou drasticamente, né? Eu acho que muitos processos que ainda estavam ali a ser pensados, que seriam talvez próximos passos tecnológicos, acelerou. Em 2 anos, eu sinto pelo menos isso na empresa. A Tecol sempre esteve inserida no contexto tecnológico, né? Então, como eu disse, assim, os meus pais sempre foram muito ambiciosos em relação a isso. Meu pai sempre conta que o primeiro computador de uso doméstico da cidade foi feito para a Tecol. Então, assim, sempre teve realmente essa visão. E nunca deixaram de investir em softwares, em sistemas, em computadores de ponta. Então, isso é muito importante. O contador que não está ligado à tecnologia, ele não consegue se manter hoje no mercado. Eu sempre falo, né? E não é só a tecnologia, você tem que ter um sistema contábil muito bom, que é o principal que a gente precisa usar no dia a dia, mas você tem que ter sistemas e aplicativos complementares. E aí entra, né, e eu tenho muito orgulho de falar, a questão da auditoria, que há muitos anos está com a Tecol, essa parceria nossa gera muitas informações para a gente, então a gente pode auditar, a gente pode cruzar informações, capturar notas fiscais de forma automática. Tudo isso ajuda a gente a prestar informações muito mais seguras e com mais agilidade. Então, o contador, principalmente que não tenha esses sistemas, esses aplicativos, ele realmente vai ser engolido, né? A tecnologia veio com tudo e cada vez mais ela vai se intensificar. Então, aproveitando esse assunto, né, da tecnologia, a gente comentando sobre o futuro do profissional mesmo da contabilidade. Como é que você tem tratado isso lá dentro do Tecol? Você tem capacitado os funcionários para realmente uma atuação mais estratégica? Você tem treinado eles para realmente agregar mais valor nos serviços, né? Uma vez que os serviços operacionais realmente estão sendo substituídos por robôs. Como é que você tem tratado essa questão das pessoas lá dentro? Assim, o primeiro ponto é uma conscientização mesmo, né? Isso vem, eu brinco desde a entrevista. Então, na entrevista de emprego, a gente já gosta de saber qual que é a ambição daquela pessoa,
se ela pensa em continuar estudando, ou se ela pensa só em fazer a faculdade. Então, isso na entrevista a gente já busca entender um pouquinho o perfil desse funcionário, né? E a gente é bem enfático, né? A nossa liderança já tem totalmente isso conscientizado. Então, a gente sempre que pode fala, olha, gente, vocês têm que continuar estudando. O profissional contábil que só entrega as obrigações, isso vai deixar de existir, né? O profissional contábil ele tem que ter uma visão analítica e estratégica, mais do que nunca, né? Isso já é um processo que eu acredito que agora ele já tem que ter e no futuro mais ainda. A tecnologia está vindo com tudo, a gente sabe que a inteligência artificial está vindo aí, a gente fica até um pouco assustado em um primeiro momento, né? Então a gente vê o chat GPT, por exemplo, em um primeiro momento parece que ele vai até substituir algumas profissões. Então o que a gente tem que fazer? Eu acho que em vez da gente se amedrontar, a gente tem que usar a tecnologia ao nosso favor. Então o que a gente puder utilizar de tecnologia dentro da empresa contábil, a gente tem que utilizar. E é isso que você falou, o que eu puder automatizar, o que eu puder facilitar o meu serviço, eu tenho que facilitar, né? Para as questões mais complexas, uma análise mais estratégica junto ao cliente, eu tenho um tempo para fazer isso, né? Então, eu acredito que a tecnologia vai, sim, favorecer os profissionais da contabilidade. Eu acho que eu concordo com você que é uma questão de postura, né? Tem gente que enxerga a tecnologia como uma ameaça, enxerga a tecnologia como algo que vai tirar o emprego. Ao contrário, tem pessoas aí que realmente estão enxergando a tecnologia como uma aliada que vai liberar o seu tempo para uma atuação mais estratégica, né, para poder dar uma atenção maior para o cliente, compreender melhor a realidade daquela empresa que está sendo atendida e você poder atuar mais cirurgicamente em cima daquelas necessidades específicas, né? Como é que é o seu modelo de atendimento lá, nessa parte estratégica? Como é que você atua com o seu cliente? Quando você recebe um cliente novo, como é que funciona isso lá na Tecol? Isso a gente vem mudando muito com o passar dos anos, né? A gente sempre teve um atendimento muito personalizado junto ao cliente, isso sempre existiu, mas cada vez mais eu sinto essa necessidade, inclusive vindo do cliente, né? Então, às vezes a gente acha que a tecnologia vai afastar, pelo contrário. O cliente quer cada vez mais proximidade, ele quer o contato, né? Ele quer que você ajude ele na tomada de decisões. Hoje a gente conta com clientes muito mais preparados que no passado, né? Hoje em dia uma pessoa para abrir uma empresa, ela pensa muito antes. Não é antigamente que às vezes abria a empresa e ia ver o que ia acontecendo. Então a gente sente que os empresários estão mais preparados, que eles querem esse contato mais direto com a gente, né? E na tomada de decisões. O que a gente tem feito? A gente tem uma jornada do cliente na Tecol que a gente implantou, que a gente tem todos os caminhos mesmo, desde o envio da proposta, e como foi essa receptividade, até no final se não tiver dado certo, né? O porquê que não deu certo essa jornada do cliente. E nessa jornada a gente conta com reuniões de acompanhamento, do primeiro fechamento. Uma coisa que a gente tem feito que tem dado um resultado bem bacana, principalmente de clientes que vêm de outros escritórios, é a gente fazer uma primeira reunião de fechamento. Sim. E ali a gente faz quase uma revisão fiscal e a gente faz um diagnóstico do que ele podia estar aproveitando, oportunidades tributárias que ele está deixando de aproveitar, alguns erros talvez cometidos, para a gente primeiramente regularizar, né? E em seguida a gente tenta fazer um acompanhamento ali, aí depende do cliente, trimestral, mensal, anual. Então a gente tem tentado fazer essas reuniões. E o que ajudou muito também depois da pandemia é que a gente intensificou a nossa comunicação digital. Ah, sim. Então, assim, hoje em dia eu acho que é uma comunicação muito mais rápida e eficaz do que antigamente, às vezes era um e-mail que demorava a ser respondido, a caixa de e-mail ficava lotada. Então, hoje em dia a gente tem uma comunicação mais rápida e a gente, assim, tem recebido bastante elogio dos clientes nessa rapidez mesmo, nessa resolução que a gente tem dado para eles. Porque não é só a parte técnica, né? Exato. A parte de atendimento, o carinho com o cliente, isso é muito importante, né? Sim. Tanto é que quando me perguntam, será que a profissão do profissional da contabilidade vai ser extinta pelas máquinas? Mas é óbvio que não, né? O que você pensa disso? Eu acho que não. Como eu falei anteriormente, eu acho que a gente tem que usar a tecnologia como aliada, né? Para cada vez mais a gente estar próximo realmente dos clientes. Eu não sinto isso. A pandemia principalmente veio para mostrar que o cliente precisa da contabilidade muito mais do que você enviar para ele as guias para ele pagar. Né? Eu senti assim, nos 2 anos que a gente teve de pandemia, uma carência, a gente virou quase um psicólogo. E era um momento que eles, às vezes, precisavam mesmo de uma palavra, de uma ajuda para uma tomada de decisão. A gente sabia que a parte financeira, às vezes, estava ruim. Enfim, isso tudo precisou muito de diálogo, né? Não foi uma coisa que uma máquina talvez não resolveria. A máquina ia ver se está pagando, se não está, o que está resolvendo.
O contador não, o contador estava dentro desse contexto, né? A gente ficou muito mais próximo do cliente, como eu disse, e eu acho que a tecnologia, ela veio para realmente liberar um espaço aí. A rotina do contador é uma loucura, né? Às vezes a gente entra na empresa, sai, anoiteceu e fala, meu Deus, já passou o dia. Então, o que a gente puder realmente terceirizar para as máquinas, que ótimo, acho que tem que terceirizar mesmo, para a gente ter esse tempinho para a gente poder sentar com calma com o cliente, fazer uma análise com calma, né? Analisar ali os balanços, ver as informações para a gente poder talvez traçar um planejamento tributário, alguma regularização de alguma operação que vai gerar um benefício para ele. Isso tudo é muito importante. Ô Débora, em relação ao seu posicionamento de mercado, a Tecol vem procurando desenvolver novos serviços alternativos à simples execução contábil para agregar valor e para aumentar o faturamento da empresa? Sim. Eu acredito também que o contador, ele hoje em dia não tem que ficar ali só, né, nos serviços contábeis. Eu acho que tem muito que agregar valor, né? A gente sente que os clientes também precisam desse suporte em outras áreas. O que a gente tem feito na Tecol é realmente prestado alguns outros serviços. Um exemplo, a gente hoje em dia consegue fazer o certificado digital do cliente dentro da Tecol. É uma coisa que às vezes parece simples, mas isso ajuda demais o cliente, né? Às vezes, até a gente captar um cliente, isso é importante. Então, às vezes, numa primeira reunião, ele já conhece a empresa, a gente consegue conquistar o cliente, ele já sai de lá com o certificado digital dele para abrir a empresa. Então, eu acho que isso agregou bastante o serviço. A gente está com um projeto também de BPO financeiro, ainda bem embrionário, mas a gente tem um sonho de conseguir implantar isso lá na Tecol também. E, além disso, o que a gente, nós da Tecol sempre pensamos? No poder das parcerias. Sim. Então, eu não preciso sair prestando todos os serviços, mas eu tenho que ter bons parceiros que prestem esse serviço. Então, eu acho que esse é o nosso principal diferencial. A gente tem bons parceiros e a gente escolhe a dedo os nossos parceiros. Então, assim, às vezes um cliente pede, olha, eu preciso de uma indicação de recursos humanos, eu tenho uma pessoa para indicar. Eu preciso de uma pessoa que me ajude na parte financeira, tem uma pessoa para te indicar. Uma pessoa fazer recuperação de crédito tributário, né? A gente sabe que tem muitas empresas contábeis que estão abarcando isso. No momento não foi nosso interesse, mas a gente tem um parceiro que faz isso, né? Um parceiro de confiança. Então, a gente já indica para esse parceiro. Então, todos os segmentos, a gente procura amparar mesmo o cliente, né? A gente tem os parceiros ali, se a gente não prestar esse serviço, que possam atendê-los. Você sabe uma coisa que eu sempre admirei muito assim, na jornada de vocês, foi o fato de vocês sempre compartilharem informações com pessoas que, teoricamente, poderiam ser concorrentes de vocês, né? Vocês sempre tiveram muito contato com outros escritórios e sempre promoveram uma discussão muito rica entre esses escritórios, né, sobre boas práticas, sobre atitudes que possam alavancar todo mundo de uma maneira conjunta, né? Conta um pouquinho dessa experiência e compartilha aí com quem está assistindo a gente como que isso é importante para o crescimento de uma empresa. Não, isso eu falo, meu pai, a gente conversa muito isso, né? Que 100% do que a Tecol é hoje em dia veio de um grupo chamado G-Brasil. Né? A Tecol é uma das fundadoras do G-Brasil. O G-Brasil é uma aliança contábil que tem presente as maiores empresas de contabilidade do Brasil inteiro. Então, esse é um primeiro ponto. Eu acho que isso é uma cultura nossa mesmo, da gente difundir o nosso conhecimento e fazer esse intercâmbio de informações. Então, no G-Brasil, a gente tem atualmente 39 associados, então de todas as formas possíveis, de todos os estados, várias cidades, e a gente compartilha informações. Semestralmente a gente faz um encontro, uma empresa cedia, né? Então a gente vai lá, conhece, e é muito engraçado, porque quando a gente chega lá, a gente gosta de conhecer a empresa e perguntar para o funcionário. Então a gente vai andando, a gente vai passeando lá pela empresa e a gente pergunta, olha, eu tô vendo que você está usando uma tela dupla, mas isso funciona mesmo? Né? Porque uma coisa é o diretor tá falando, outra coisa a gente quer saber também a opinião do funcionário. Então semestralmente a gente faz esse encontro, a gente consegue ir até a sede da empresa, e lá a gente também consegue fazer um intercâmbio de sistemas e aplicativos. Então, eu dou um exemplo. A gente utiliza hoje um sistema que ele é de Chapecó, Santa Catarina, nosso sistema contábil. Hoje em dia ele é difundido no Brasil inteiro, mas quando a gente implantou ele em Juiz de Fora, nós fomos os pioneiros. Sim. E hoje em dia ele está, né, no nível nacional. Então, isso veio do G-Brasil, né, desse grupo que a gente participa. Então, ele foi fundado, como eu disse, pela Tecol, né, na presença do meu pai, e eu tenho muito orgulho de hoje fazer parte, inclusive, do comitê de pessoas lá. Então, eu estou junto com eles na questão de treinamento, lives, cursos, a gente promove muitas lives,
que é justamente para a gente conseguir difundir informação para os associados e para os seus funcionários. Em relação, você falou bem, gestão de pessoas. Eu vejo também, acompanho vocês, que vocês investem muito nos treinamentos internos, né, na capacitação interna dos funcionários. Né? Como é que é essa programação? Você tem alguma pessoa responsável por isso? É você mesmo que cuida? Quem é a responsável por difundir esse conhecimento? São os próprios funcionários que difundem esse conhecimento? Vocês trazem gente de fora? Como é que é essa experiência? Então, nós temos os dois modelos, né? A gente tem tanto os profissionais de fora, né? Eu sempre brinco, a gente busca o papa de cada segmento. Então, a gente tem uma pessoa que ensina a parte fiscal, que é de fora, um consultor de Belo Horizonte, que para mim ele é o papa no assunto. Ele sempre vai na Tecol anualmente para fazer ali uma revisão mesmo, falar as novidades, principalmente na questão de CMS. E a gente tem também o outro que eu considero o papa na parte de departamento pessoal, que também é um consultor de Belo Horizonte. Ele também vai anualmente na empresa e ele também faz essa revisão para os nossos funcionários. Mas, além disso, e para mim são pessoas super capacitadas, nós temos a nossa liderança. Né? A gente está com uma liderança muito bacana, a gente tem ali coordenadores que são jovens, mas tem muito ensinamento, né? Tem muito para passar, e a gente faz semanalmente um treinamento. Esse próprio coordenador, né, a própria liderança, a gente tira uma horinha na semana para fazer um treinamento para o setor. Né? Então, lá, ele trata mais de aspectos operacionais. O que a gente pode melhorar ali dentro do setor, o que pode capacitar, o que teve de mudança legislativa. Então, isso é muito importante. Eu falo que hoje em dia a qualificação é tudo. Né? E não pode parar de estudar. E a gente tenta estimular ao máximo isso lá na empresa, promovendo cursos, tanto, como eu disse, externamente quanto internamente, mas o importante é ele estar sempre qualificado, ainda mais por tudo que eu falei, né? Hoje em dia o profissional contábil, cada vez mais ele vai ter essa visão analítica. Legal. Então, se ele ficar ali só no operacional, realmente os dias dele são contados. É verdade. E Débora, para a gente finalizar aqui, pessoal, eu sou fã da empresa, né? Vocês estão vendo, né? Eu acho muito bonita assim, a trajetória da Tecol, porque a gente sabe que o jogo dos negócios é um jogo infinito, né? É um jogo que a gente tenta se perpetuar nele o maior tempo possível. E vocês estão indo para quase 5 décadas de atuação, que é uma coisa assim, linda da gente ver, que a gente não costuma ver no mercado. Você já é a segunda geração, né, que está assumindo, e a gente vê que a empresa está estruturada para se perpetuar independentemente de quem esteja ali à frente, né? Como que é essa condução? O que você aconselha para quem está nos assistindo, assim, em termos de perpetuidade de negócio? Isso eu acho assim, meu pai tem um papel de destaque muito nesse sentido. Ele sempre falou comigo. Eu nunca quis que a Tecol fosse conhecida pelo SEG. Eu sempre investi na marca Tecol. Isso ele sempre, antes mesmo de eu entrar na empresa, ele sempre falava isso. E eu acho que esse foi o segredo. Ele sempre investiu muito ali na marca Tecol. Por quê? Porque ele não sabia o dia de amanhã, né? Ele não sabia se os filhos dele iam suceder, né? Não sabia o futuro da empresa. Então, ele investiu muito forte na marca. Antigamente, né, todo tipo de marketing que ele podia fazer, ele fazia, ele tinha essa ideia, investia. Então, jornais, televisão, participava de muitos congressos, que é importantíssimo, né? Difundir ali a empresa, de associações, como, por exemplo, de Brasil, Clube dos Contabilistas e tudo mais. Só te fazendo um parêntese. Isso aí, pessoal, porque naquela época não tinha o digital, porque se fosse o digital hoje, ele seria um mega blogueiro. Seria. Com certeza, um influencer. Mas eram as armas que eles tinham para lutar na época, que era todo o estabelecimento dessa rede social, que hoje em dia é digital, mas naquela época não era. Mas isso eu fui testemunha, sempre muito atuante na rede digital, na rede social, né? Sempre se fazendo presente. Mas vamos lá. Eu acho que esse foi o principal segredo, né? E assim, hoje em dia o que eu vejo, a gente continua investindo em marketing, agora é o digital, né? Que é importantíssimo e a gente tem que continuar investindo na marca. A marca pode ter 47 anos, mas a gente todo dia tem que estar lembrando da marca, tem que estar se fazendo presente, tem que estar agregando serviços, né? Acho que a gente não pode parar no tempo. Então, isso tudo eu acho que faz a Tecol ter aí hoje 47 anos. E o principal também é a questão da qualificação. Hoje em dia a gente tem uma liderança que eu considero muito forte, né? A gente nunca teve preocupação, né, da liderança ter um conhecimento, talvez sair, abrir um negócio, a gente nunca teve essa preocupação. Então a gente sempre investiu pesado na nossa liderança, né? Então hoje a gente está ali com gerentes, coordenadores que a gente confia, né? Então pode ser que a gente não esteja lá na empresa, eles conseguem
plenamente atender um novo cliente, atender o cliente antigo. Então, cada vez mais a gente sente isso, né? A gente fica até feliz quando o nosso telefone não toca, porque quer dizer que a empresa, por si só, ela está se movimentando. Legal. Quando ela fica muito focada ali só no contador, a gente vê, tem contador hoje em dia que pega literalmente para fazer um imposto de renda. Eu fui pensando, gente, como que consegue? Se a gestão já ocupa 99,9% do nosso tempo. Perfeito. Só para a gente gerir as pessoas, hoje a gente conta com aproximadamente 60 funcionários, 400 clientes. Então, imagina para a gente gerir isso tudo. Se eu ainda tiver que pegar a parte operacional, se eu não confiar, se eu não delegar essas funções à minha liderança e aos meus funcionários, não tem como a empresa sobreviver. Bom, Débora, eu queria te agradecer enormemente pela sua generosidade de ter vindo aqui compartilhar essas informações, né, com toda a classe contábil. E eu tenho certeza, pessoal, que ela passou aqui muitas lições importantíssimas para quem quer se perpetuar nesse negócio, para quem quer ter sucesso profissional. Débora, muito obrigado. Você quer falar algum recado final para o nosso público? Bom, queria novamente agradecer pela oportunidade. Fiquei muito honrada de participar dessa entrevista, ainda mais nessa data aí que é o do Dia do Contador. E queria aproveitar para deixar meus parabéns, né, aos contadores que estão assistindo. Eu espero que as minhas palavras tenham sido realmente úteis, né, ter passado um pouquinho da experiência da Tecol. Nós temos muito orgulho de estar aí no mercado contábil há 47 anos e eu só tenho a agradecer pela oportunidade. Então é isso aí, galera. Muito obrigado. Até a próxima.